Para você que está acompanhando a plataforma digital do Em Pauta Bagé, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o Em Pauta Bagé Entrevista. E o nosso bate-papo desta semana é com o presidente do Simprofem, meu amigo Eduardo Fredes Nogueira. Está aqui para conversar com a gente a respeito do início de ano do sindicato. Aliás, o sindicato, a gente no Em Pauta Bagé Notícia, que vai a live que a gente faz todos os dias no canal do YouTube do Em Pauta Bagé, a partir das 7 horas da noite, a gente até trazia informação, o Simprofem que já está atendendo novamente em 2 turnos e também contando com uma nova dentista. Então, esse é um tema voltado especificamente para quem é associado do Simprofem. Mas existem outros temas que a gente aborda com o Eduardo, até pela questão de estruturação do sindicato, neste começo de 2025, e também sobre temas que interessam diretamente à categoria, como, por exemplo, o pagamento do piso do magistério, o reajuste que foi concedido após a aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores, chegou a levantar alguma polêmica pelo fato de que o reajuste não era retroativo até janeiro. A gente sabe nos bastidores que houve muita conversa e até pressão de vereadores da base para que o prefeito Maynard revisse essa condição, e ela acabou revista. E o reajuste será retroativo a janeiro, sendo que janeiro e fevereiro, enfim, será, pelo que foi divulgado, pago ao decorrer de 2025. Mas também um outro tema, e esse que aflige principalmente funcionários de escola, que é uma categoria que ganha menos, a gente sabe. Não é coberta, por exemplo, pelo piso do magistério, que é as questões envolvendo a licença-prêmio e o projeto de lei que visa terminar com o pagamento em pecúnia. E isso tem gerado... Bom, chega para nós no Em Pauta Bagé, principalmente serventes merendeiras, auxiliares de serviços gerais, questionando como está essa situação, o que vai acontecer. Creio que para vocês aqui no sindicato também. Mas vamos começar por aí, Eduardo. Como é que está sendo este início de 2025? Muito trabalho, tem a posada lá na Praia do Cassino, aliás, não posso falar aqui, né? Já fui 2 vezes lá e é um atendimento muito legal e tem até a cachorrada lá. Eu que gosto de cachorro me divirto bastante. Mas vamos começar por aí. Como é que tem sido este começo de 2025? O que ele difere, por exemplo, em relação aos últimos anos? Que a gente sabe que tinha vamos dizer assim, uma incompatibilidade de gênios com a gestão do ex-prefeito de Valdolar. Sim. E agora, diria, um alinhamento maior, porém com independência, Claro. com o prefeito Maynard. Prazer falar contigo. Prazer, Emanuel. Prazer estar aqui com os nossos espectadores, o pessoal que está acompanhando através da live, que vai nos acompanhar aí através das Redes sociais. Redes sociais. Assim, início de ano para nós sempre é movimentado, né? O pessoal começa a entrar em férias e a gente não para. Porque tem o cassino lá, sempre tem demanda, sempre tem alguma coisa para aprimorar, sempre vai surgindo alguma coisa, sempre estraga alguma coisinha que a gente tem que arrumar no meio do caminho, é correria. Mas é bom, eu adoro essa função, né? E a gente tem dado conta, eu acho que com sucesso, né? Esse ano a gente teve uma procura muito grande no cassino, maior que nos outros anos. A gente teve aí o mês de janeiro praticamente todo lotado, todos os dias, sabe? Do início de janeiro ali até a primeira semana de fevereiro lotado. Aí depois teve 2 semanas calma ali, depois carnaval de novo lotado, o pessoal vai direto. Eu fui lá em dezembro. Carnaval com fila de espera enorme. E me lembro que estava em obra churrasqueira, ali, no setor da churrasqueira. Chegaram a concluir ali? Claro, concluímos, fizemos. Aí tem uma pia ali, um espaço gourmet para o pessoal a preparar o seu alimento ali. Depois tem churrasqueira, tem para todo mundo ali, sempre sobra churrasqueira ali, né? Ficou demais, tem bastante churrasqueira. E o pessoal adora, tem uma mesa grande lá, tá para todo mundo compartilhar ali. E é um momento que assim, junta mais de um quarto ali, o pessoal se une. Aí a gente lida ali a todos os colegas, né? Já se conhece, fulano é de tal colégio, eu sou de lá. E aí já rola uma confraternização, é bem legal, o pessoal adora muito isso. E nós gostamos, né? Isso aí é para isso, né? O sindicato também é para promover, é para cobrar o governo, mas é para promover a união da categoria, promover a união dos colegas, professores, funcionários, enfim, todos que utilizam o nosso espaço ou que vêm aqui. Essa é a nossa intenção, promover que se agregue. Então assim, no início do ano, como tu falou, não paramos, né? Só que o foco em janeiro foi cassino, até porque
uma mudança de governo, a gente sabe que tinha muita coisa para se acomodar ainda, muita coisa para se acertar, que ficou pendente do governo passado. A gente teve um governo do Divaldo Lara, que nos deixou 4 anos no magistério sem reajuste. O piso que a gente recebe de hoje é de 2020, né, que depois ele não tem mais reajuste nenhum, mesmo todas as tentativas. Aí ele deu um reajuste lá em 2020 por causa da eleição, não sei se lembram, lá em agosto de 2020, 4,3%, e depois, quando ele viu que ia perder a nossa ação judicial, que na época a gente tinha entrado pelo pagamento do piso, ele pagou, né, junto com o Vale Alimentação, quando foi aprovado, e graças às nossas manifestações, lá em 2022 ele terminou de pagar aquele índice de reajuste do piso de 2020. Mas assim, se botar o piso de 2020 para cá, a gente não teve reajuste nenhum. E esse ano, depois desse jejum de reajuste, vamos dizer assim, finalmente o magistério teve o reajuste do Fundeb desse ano, né? Não é o piso ainda, obviamente que todo mundo queria o piso, teve vereador ali dizendo, né, blefando, né, que tem que pagar o piso. Óbvio que eu queria que pagasse o piso, não vou dizer que não, né? Só que a gente sabe que do nada assim tu pagar o piso de uma prefeitura que a gente acompanha, que deixou muitas dívidas, de um governo anterior que deixou bastante dívidas, é complicado. Mas você não pautas futuras, e passadas, porque eu já conversei com o Mainardi a respeito disso, de reavendo, né? A gente sabe que não vai ser em um ano, mas a gente tem que buscar o índice para pagar o piso. Tu sabe os índices passados, né? Um fato que me chamou a atenção é que eu tenho visto as manifestações, principalmente nas redes sociais do Simprofem, e o Simprofem volta e meia dizendo, estamos tentando agenda com o prefeito, Algo que acontecia na gestão anterior, que o Simprofem tentava e não conseguia. E eu noto que neste início de gestão, claro, tem uma questão das demandas, até porque o prefeito está atuando na Secretaria da Fazenda, acho que todo mundo sabe disso, o prefeito Mainardi. Mas vocês já conseguiram para este ano essa agenda ou ainda não? Dia 29 de janeiro eu mandei ofício para o prefeito, não fomos respondidos ainda. Tentamos contato com o gabinete lá, o pessoal disse que vai agendar uma reunião com ele, mas não deu. Reiterei o ofício dia 27 de fevereiro, e ainda não obtive resposta. Então, assim, com o prefeito eu não consegui conversar ainda. A última vez que eu falei com ele, foi rapidinho, porque tinha muita gente na volta, foi no dia 17 de fevereiro, na abertura do ano letivo, quando ele anunciou o reajuste. Mas com a secretária Karen, a gente conversa toda hora. Hoje mesmo de manhã eu tive contato com ela por WhatsApp. Então, assim, eu acho que as demandas e o contato do sindicato com o governo tem sido bom. Apesar do prefeito não ter conseguido a agenda ainda para nos receber, a gente já conseguiu um reajuste depois de todo esse tempo. A gente consegue contato com a secretária, a gente consegue dialogar, entendeu? Tanto essas questões que eu sei que tu vai tocar agora, mas já vou adiantar, né, a licença prêmio e o piso do magistério, né, aqueles 2 mesinhos que ficou para trás. Pois é, como é que vocês receberam a notícia de que o projeto de lei havia sido encaminhado com pagamento a partir de março e não de janeiro? Porque eu sei internamente, tu pode confirmar ou não, que aquilo causou surpresa e até indignação em alguns colegas. Com certeza. Não, o projeto, eles foram ser divulgados numa sexta-feira, né? Sexta-feira de tarde o pessoal começou a saber, eu fui ter conhecimento nessa sexta, e eu olhei ali e vi... Sendo que extraordinário era na segunda, né? Era na segunda, e eu vi aquele detalhe ali. E o que eu pensei comigo? Eu não vou estar alertando para estressar o pessoal, mas eu vou atrás disso, porque não é certo. Tanto que a gente botou nas nossas redes sociais. Sim, eu vi. Tem que cobrar o certo da lei do piso, é retroativo a janeiro, sempre foi assim. O prefeito Dudu, quando pagava o piso, até o próprio Divaldo, quando pagava o piso, sempre retroativo a janeiro, né? E o reajuste ele esperava retroativo a janeiro, quando ele anunciou lá no dia 17. Falei com os vereadores. E... Bom, ficaram vamos conversar com o prefeito, vamos tentar, mas não deu ali no primeiro dia, não deu resultado. Falei com a secretária Karen, ela se mostrou bem colaborativa, mandou um áudio na minha frente, falou com a Kisato, olha, estou aqui na presença do Eduardo. Secretária da Fazenda. A secretária da Educação mandou um áudio para a secretária da Fazenda, né, a Karen Castencio, para a secretária Adriana Kisato, dizendo que estava junto com
o Eduardo do sindicato e que os professores estão indignados, que a gente já estava esperando, né, que ela já tinha conversado disso, mas que estava reiterando que já estava esperando que o retroativo fosse a janeiro, né, de 2025. Bom, naquele dia acabou passando o projeto, mas já se assinou, o governo vai mandar nos próximos dias um outro projeto para pagar os 2 meses que ficaram para trás. Hoje eu tentei contato com a secretária, mandei uma mensagem para ela ficou de verificar certinho, vai ver para mim como é que vai ficar o pagamento do retroativo, de que forma, mas mês que vem nós já vamos ter o reajuste. Já é um começo, né? Para quem estava nessa seca todo esse tempo, já é um começo e vamos ter o reajuste. Não se abriu mão disso. O governo já assinou que vai dar o reajuste. Fiquem calmos que esses 2 meses vai entrar em pauta e vai ser pago. Pelas informações, inclusive, que esse reajuste seria diluído ao longo do restante desse ano. Eu não sei em quantas vezes ainda, vai ser diluído. Isso aí a prefeitura realmente acho que não comunicou. Não comunicou ainda, mas é certo que vai ser pago. É bem tranquilo isso. Né? Então, naquele dia, 2 pautas importantes era a questão da licença prêmio e do piso do magistério. O piso do magistério teve essa divergência, eram os 2 meses que ficou para trás, que era o entendido no dia da abertura do ano letivo, né? E acabou que se conseguiu isso, depois a base do governo, vamos dizer assim, porque não adianta. Às vezes as pessoas, que absurdo, às vezes acham que o sindicato tem que sair brigando, não é assim. A gente está conseguindo o diálogo, então já que a gente tem o diálogo, vamos conversar, vamos construir, não adianta eu ir lá brigar e ninguém ganhar nada, e não é isso que eu quero. Eu quero que a categoria tenha algum retorno. Conversamos, conseguimos essa do piso, né? A base governista, a secretária de Educação, conseguiu convencer o prefeito, a secretária da Fazenda, que a sair esse reajuste vai sair. A questão da licença prêmio também, muita coisa vai mudar ainda, já foi conversado, o projeto... Essa da licença prêmio pegou vocês de surpresa? Pegou, da licença prêmio, eu vou te confessar que eu fui ver lá no domingo, porque na sexta-feira, a gente está na véspera de fim de semana, eu fui ver o projeto do piso ali, né? Os outros projetos é outras coisas, tá? Depois eu olho com calma, até porque eu sabia que na segunda eu ia amanhecer na Câmara acompanhando a votação, né? E aí depois no domingo de noite que eu parei para olhar os projetos que eu vi, e não, mas não cai bem, a gente conversou também. O projeto do piso, da licença prêmio, ele é um projeto que ele atinge todos, né? Não é só os professores e funcionários, atinge toda a categoria, visando pegar aqueles que se beneficiaram com a venda da sua licença prêmio, né? no período do governo passado. Mas lembrando também que o governo libera o pagamento de pecúnia se quiser, tá na lei, não tem, não uma, sabe que uma muita gente me falou isso, Eduardo, eu até vou ter que colocar, que poderia haver uma regulamentação, ou seja, estabelecer uma condição para que servidores tirassem em pecúnia e outros, que não atendessem aos pré-requisitos regulamentados, enfim, né, recebessem em tempo. Né? Ou seja, licença prêmio, só para o pessoal entender, tá? Tu recebe 3 meses de licença prêmio a cada 5 anos trabalhados, sendo que, por exemplo, eu tiro meus 3 meses de licença prêmio, eu sou servidor público, tiro meus 3 meses de licença prêmio, eu sigo recebendo meu trabalho, o meu valor do meu salário normalmente nesses 3 meses. A diferença é que, se eu estou em gozo de licença prêmio, eu não preciso ir ao meu ambiente de trabalho. Acho que assim eu resumo a história. Né? É que tem outra que tu pode vender, né? A lei ainda te faculta a venda em pecúnia, tu recebe dinheiro. E o governo, né, no caso a prefeitura, ela vai comprar se achar que deve. Se achar que deve. Geralmente, quando as pessoas aposentam, acabam vendendo para o governo. E tem outra situação, né, que eu levantei essa questão com os vereadores, é a seguinte, nós os estatutários, porque hoje na prefeitura tem funcionários seletistas e estatutários. Seletistas são aqueles regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E os estatutários são regidos pelo Estatuto do Servidor Público Municipal aqui de Bagé, que a maioria dos professores são todos estatutários e alguns funcionários que são seletistas, mas a grande maioria ainda já é estatutário. Tanto que o nosso estatuto é lá da década de 80, né? É que teve concurso nesse meio, nesse caminho aí que entraram seletistas. Bom, os estatutários, eles não recebem
não forma um fundo de garantia como o seletista. O seletista tem um fundo de garantia, quando é demitido ou quando vai se aposentar, ele vai lá e pega o dinheiro do fundo, que é um dinheiro bom que vai se acumulando ao longo dos meses, né? Já o estatutário não. Então, vários casos eu levantei junto aos vereadores da base para que levasse para o governo, e é uma das pautas nossas, com uma reunião com o prefeito, além do reajuste do quadro geral, né, que é uma pauta também, não esquecemos. Hoje foi um reajuste para o magistério, mas o quadro geral ainda ficou faltando, acho que é uma lacuna. E nessa categoria entram os funcionários de escola. Entra funcionários de escola, serventes, condas, merendeiras, enfim, técnicos de informática. A escola não é só professores, né? Tem muita gente que trabalha na escola também. Mas assim, voltando ao assunto da licença-prêmio, o pessoal usa essa licença-prêmio por questões de saúde, às vezes. Então, assim, tu tá lá com problema de saúde e precisa de um dinheiro para bancar uma operação. Aí tu pede a tua licença-prêmio, justifica ali que está pedindo o motivo e geralmente, ou não, a prefeitura libera algum valor para te ajudar no teu tratamento de saúde, visto que a gente não tem fundo de garantia, que seria uma saída para um funcionário seletista, entende? Então, assim, são essas questões que a gente pediu. Eu solicitei junto aos vereadores da base e já conseguimos, né, a princípio, eu já conversei com eles, a questão de obrigar a formação profissional no período de licença-prêmio, já não teria mais, né, mas está se construindo de repente de fazer alguma demanda específica, só libera a casos XY, casos tal e tal, é isso que a gente está tentando com o governo, estamos avançando. Porque isso não depende de lei, né? Isso depende da vontade, da disposição. Hoje não depende, porque hoje do prefeito, no caso. O que o governo passado chegava, né? Aí tem investigações policiais na justiça aí dos fins da licença-prêmio, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o governo chegava e liberava a licença, independente se está precisando ou não, para quem eles achavam que devia, não é todos. Eu mesmo pedi, não levei, né? Não, uma situação que realmente deixou muita gente indignada, e isso foi público, né? Que até o ex-secretário Cristiano Ferraz se manifestou sobre isso, foi que andaram concedendo licença-prêmio para cargos em comissão. Sim, aí os funcionários enlouqueceram. Sim, foi o primeiro governo que fez esse absurdo. Baseado numa lei que é antes da Constituição de 88. A lei de 84, mas eles se basearam no entendimento deles, não quer dizer que aquilo é certo. Porque de lá para cá ninguém pagou essa licença-prêmio, tanto que foram apontados pelo Ministério Público e pararam de pagar. Entendeu? Então eles sabiam no fundo que não estava bem certo aquilo. Pararam, mas muitos pagaram, depois que pagou já era, né? Mas teve muitos funcionários que acabaram vendendo as suas licença-prêmio no governo passado, e isso, conforme o prefeito mesmo, foi mais de 4 milhões que foi pago só ano passado em licença-prêmio. Só que hoje o governo não é obrigado a liberar a licença-prêmio, pode pagar para ninguém, não precisava nem de lei. Mas eles quiseram regulamentar uma lei que já proibindo para o governo não poder nem dizer não. Na minha opinião, pessoal, eu acho que não precisava de lei. Se eu fosse governo hoje, retiraria essa lei e deixava assim. Porque o que acontece? Se um outro governo chegar e inventar que tem que pagar a licença-prêmio, eles vão lá e mudam a lei de novo. Entendeu? Então não tem muito sentido isso. Né, tu mexer na lei para não pagar. Mas já que querem, se é a questão de mexer na lei, o sindicato interviu junto aos vereadores da base para que, vamos mexer na lei, vamos, então coloque lá, no caso de licença-saúde, a gente pode fazer o pagamento de uma necessidade de saúde, no caso, estipular os critérios. Deixar um critério claro para pagamento ou não de licença-prêmio, que hoje não tem, hoje no nosso estatuto ele é livre. O governo paga de acordo com a sua necessidade e interesse. Ponto. Não tem nada específico além disso. Então, eu acho que o assunto licença-prêmio é esse. Vai acabar voltando esse assunto à pauta, né? Mas esse ainda carece, hoje carece de solução. Sim. Oficialmente, se a gente vai tratar nas bases... Se vai mexer, que seja algo que não prejudique. Óbvio que o sindicato vai lutar para que fique bom para os funcionários, né? Nós estamos aqui para defender professores e funcionários, esse é o nosso papel, né? Eu acho, às vezes eu brinco, né? Cada um com seus problemas, né? Não adianta, mas a prefeitura não sei,
Eu tenho que defender a minha categoria. Se o outro deixou dívida, se a prefeitura está com problema, é outra questão. Consiga outras maneiras de solucionar esses problemas, não tirando do mais fraco, que no caso aí somos nós. Sabe que nos bastidores servidores também, públicos. nos bastidores também chegou a se aventar uma possibilidade de uma alteração na questão do vale alimentação. Poderia, enfim, ter um tipo de situação lá para terminar do jeito que está. Hoje, por exemplo, dos professores, eu sei que o valor é R$1.000. Mas que, enfim, isso chegou a vocês também? Passou por alguma discussão ou não? Não chegou a discussão nenhuma. Eu já ouvi falar por cima assim, mas com os vereadores não tem nada a respeito de mudança de vale. Ouvi falar na Rádio Corredor, vamos dizer assim, nada oficial. Bom, obviamente nós, enquanto sindicato, não vamos aceitar que baixe o valor de salário de vale alimentação, né? Óbvio, não, sabe, essa é uma demanda que, por exemplo, chegou até nós, lá do Impalta Bagé. É algo que eu acho que a categoria poderia aceitar, e isso, se acontecer, eu vou levar à Assembleia, mas da minha parte eu acho que não teria problema. É assim, ó, hoje ele criou, funcionário de escola recebe um valor inferior ao de professor. Eu sou professor, tá? Eu recebo o vale maior da prefeitura, vamos dizer, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não acho justo eu receber um vale e a minha colega que trabalha na mesma escola que eu, só que tem um cargo de servente merendeira, receber menos. Se ele vier com uma proposta de equiparar o vale delas com o dos professores, eu acho ótimo. Eu não vou me negar. Eu acho ótimo. Agora, equiparar pelo de cima. Não vem querer equiparar pelo de baixo, querer diminuir o dos professores. Não, de jeito nenhum. Aí a gente não vai concordar, né? Fazer uma equiparação, no caso. Fazer uma equiparação. Olha, professores, não vamos poder reajustar esse ano, mas os funcionários estão com salário defasado também, né? Porque a gente reclama, enquanto professor, de 4 anos sem o piso nacional do magistério. Mas o quadro geral está há 8 anos sem reajuste decente. Teve lá em 2020 um 4,3%, que é episódio, né? Para quem acha pouco 6,27% desse ano, funcionalismo, o público todo, né? Até os professores lá em 2020, era aquele 4,3%, o professor que depois ele completou o piso de 2020 em 2022. Lembra dessa questão? Então, assim, se for uma questão dessas, eu acho que dá para conversar. Equiparar, né, alinhar o salário, o vale alimentação dos que ganham menos para ficarem com um vale bom para todo mundo, mas que não tire nada de ninguém. Né? Isso, obviamente, eu vou chiar se mexer no... Eu tenho que fazer também uma pergunta, porque vários dos nossos internautas já questionaram isso, provavelmente estão nos assistindo e vão questionar de novo. E os percentuais atrasados dos outros anos? Tem uma perspectiva de conversa com o prefeito Mainardi? No momento, o prefeito não quer nem ouvir falar disso. Como é que está essa negociação? Fala os bastidores para nós, que oficialmente a gente sabe que não tem nada. Eu não consegui ainda, a última vez que eu falei com o prefeito foi no dia da abertura do ano letivo, mas nada oficial, né? A gente só se cumprimentou, conversou rapidinho ali, mas antes, ano passado, lá naquele período de eleição, eu procurei falar com os candidatos, né? Alguns não consegui falar, mas eu me lembro que ele fez uma promessa, que ele está cumprindo agora, e ele me falou bem assim: Eduardo, ano que vem eu vou dar o reajuste do Fundeb, mas se o do INSS for maior, tu não vem me cobrar. Ele falou bem assim: não, o do Fundeb, tá aí os atrasados. Bom, os atrasados a gente conversa depois, tem que me dar um prazo aí, 1 ano, alguma coisa assim, pra gente conversar. Óbvio que eu vou tentar conversar antes, mas ele foi conversado já naquela época da campanha, e eu acho que foi a melhor proposta no momento, que eu ia falar de reajuste depois que sentasse a poeira da prefeitura, né? Até porque a gente sabe que tem muita conta aí que vão se arrastar durante esse ano. Ele está tentando botar ordem nos gastos, que a gente sabe que não tinha um freio, né, na gestão passada, aí, que atrapalhou bastante. Tanto que gastaram tanto que não tiveram para pagar o piso do magistério. Mas há sim a possibilidade da gente começar a reaver os índices que ficaram para trás, e isso em breve, né? A gente vai ter que conversar. Isso englobaria os aposentados também? Claro, os que têm paridade eles vão ganhar direto. Os que têm paridade, os que os da ativa ganham, eles ganham.
os que não têm paridade, a partir do momento que o sindicato ganhou uma ação do piso do magistério, eles têm direito de pedir um cálculo do valor que eles eram para ter recebido há um tempo atrás, porque eles não têm paridade, mas se eles eram para receber aquele salário lá atrás, no momento que se aposentaram, isso pode ser revisto. Os que não têm paridade, eles recebem o reajuste do INSS. Por exemplo, esse ano, os que não têm paridade receberam um reajuste maior do que os que têm paridade. E nos últimos 4 anos, os que não têm paridade acabaram recebendo reajustes, enquanto os que têm paridade não receberam reajuste nenhum. Tu me entende? Cada vez que reajustava o salário mínimo, os que não têm paridade reajustavam o salário pelo salário mínimo. Os que têm paridade, que recebem conforme os da ativa, esses ficaram sem aumento nenhum. Estão tendo aumento que agora. engenhoca Não, financeira. É que esses trâmites aí, de acordo com as reformas de previdência que foram acontecendo, e a reforma que fala em paridade foi lá em 2004, que a partir daquele ano quem se aposentasse ia se aposentar por um cálculo de média salarial e que o reajuste ia ser a partir do Fundeb, não reajuste de acordo com quem tivesse na ativa, né? Então a ideia é que o reajuste do pessoal que não tivesse paridade fosse menor. Só que quando chegou um governo disposto a arrochar salário de professor, arrochar salário de servidor público, aconteceu ao contrário. O pessoal da ativa, que teve lá aquele reajuste que o Bolsonaro gritou lá para todos, 33%, nunca na história um presidente anunciou um reajuste tão alto, mas ao mesmo tempo que ele anunciou aquele reajuste, ele mexeu lá no Fundeb e tirou a obrigatoriedade de pagar o reajuste. Mesma coisa, o que aconteceu naquele momento? Ele deu, o MEC acabou calculando um reajuste de piso, né, que lá em 2021 não teve, o reajuste do MEC foi zero em função da pandemia. Então, em 2022 teve aquele boom de reajuste de 33%, mas na lei do novo Fundeb, que ele mesmo fez, ficou naquela assim, paga quem quer. E o prefeito de Bagé quis não pagar. Entendeu? Muitos prefeitos não pagaram. E o novo Fundeb, ele não prevê o pagamento do piso nacional do magistério. Isso é outra questão que está esperando ser julgado pelo STF. A qualquer momento pode ser julgado. Infelizmente, o juiz não tem prazo, né? Eles julgam quando acharem que deve. Está lá esperando que um dia o STF... Isso depende muito, demanda muito pressão da própria categoria. As próprias a Confederação dos Trabalhadores de Educação lá em Brasília pressiona diariamente. A gente acompanha o trabalho deles. A pressão tem que ser de todos os lados. Os sindicatos pressionam, de certa forma, através dos seus deputados, através dos políticos aos quais tem contato, os próprios CPRs pressionam, todo mundo pressiona, mas está lá para ser julgado, né? Isso aí é algo que vai trazer uma demanda muito grande, ou uma notícia muito boa da gente ganhar e as nossas ações judiciais que já estão rolando surtirem um resultado, ou de perder as nossas ações não dá em nada, né? Então vamos torcer que o STF seja a favor do magistério, né? Espero eu, né? Pois é, e como é que fica essa questão, que eu até abordava aqui no início do nosso bate-papo, Eduardo, que é a posição do sindicato, ou seja, atender as demandas dos associados, ter que negociar com o governo, né? Embora o alinhamento seja maior, tem algumas coisas, vide o caso da licença prévia do próprio piso, que acabou, enfim, numa negociação voltando, né, em vez de ser a partir de 1º de março, a partir de 1º de janeiro, e ao mesmo tempo sempre tendo que lutar contra duas coisas, né? Se de repente se alinha com o governo para alguns temas, é chamado de pelego. Se não se alinha com o governo, acaba, enfim, sofrendo algum tipo de sanção, isolamento ou represália. Como é que é para ti lidar com esse tipo de situação? Eu acho que os dois pesos, duas medidas. Né? Sim. O que eu entendo assim? Eu estou aqui para defender a categoria, não o governo. Entendeu? Então, como essa questão do piso, não concordo. E em momento nenhum fui cobrado, até porque a minha participação partidária junto ao partido do atual
ao partido, ao PT, no caso, não é minha filiação partidária. O partido que eu milito é de esquerda e tudo, tá na base do governo, vamos dizer assim, mas amigos, negócios à parte. E como eu dizia no governo passado, que fui muito convidado, né, porque tu já sabe, né, governo passado, Eduardo, vou te dar um FG5. Não quero porque eu estou no sindicato. Não, mas não tem nada na lei que diga. Não tem na lei, mas tem na minha consciência. Eu não posso servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou eu estou no sindicato, ou eu estou no governo. As duas coisas não combinam. E hoje eu digo a mesma coisa. Para vocês saberem, tá? Um dos convites que uma vez veio para ele, por essas coincidências da vida, eu estava perto. Essa eu fiquei sabendo. E depois teve um convite de FG7 que eu não aceitei. Essa daí eu não sabia. E aí depois, por eu não aceitar, a Adriana Lara mandou um ofício aqui para o sindicato, tirando a minha cedência. Na marra, no canetaço. Aí eu tive que entrar na justiça, 2 semanas depois eu ganhei a liminar, 1 ano depois eu ganhei na justiça o direito, né, de seguir o meu mandato no sindicato enquanto eu fosse reeleito, enquanto eu estivesse aqui. Então a gente teve que ir para a justiça, porque não houve diálogo com o governo passado, né? Eles não queriam nem que o sindicato exista. Tanto que no ano passado eles estavam com um projeto para tirar a remuneração dos sindicalistas, dos cedidos aos sindicatos. Já que eles o que deu daquele projeto falando nisso? Está engavetado, né? Não teve força. Né? Ali eu agradeço muito à Comissão de Constituição e Justiça, na época. O vereador Caio nos apoiou bastante, a vereadora Beatriz, né? São os vereadores, o próprio Kleber, que é do PP, um partido de direita, mas nos apoiou naquela questão porque ele via o absurdo que era. Porque simplesmente se tirar a remuneração dos sindicalistas, acabou o sindicato, a gente não tem remuneração para ele. Hoje a arrecadação do sindicato é menor que muitos CC dos Divaldo na época. A nossa arrecadação ali mensal é em torno de 10, 12 mil. Tinha CC dos Divaldo ganhando muito mais do que isso. Né? Tinha funcionário lá que era mesmo sendo do quadro, mas era chegado ao governo passado, que tinha só diferença salarial de 40 mil reais. Passou meses recebendo isso. Né? E aí o sindicato com 10 milzinho, como é que vai pagar todas as despesas que nós temos? Porque desses valor, a gente paga o advogado, tem que pagar por mês, a gente paga dentista, temos agora até a dentista nova aqui que está atendendo a partir de ontem, já começamos a partir de segunda-feira. Falo ontem, mas quem for assistir depois, claro. A partir de segunda-feira... A entrevista sai quinta-feira, né? Então é tranquilo. A partir de segunda-feira, dia 10, ela começou a atender pelo convênio sindical. Gabriela, né? Oi? Gabriela Quas Costa. Tá ali na frente da SMED. Aí o contato dela, o pessoal nos liga que a gente passa. 3242-7190. Esse eu sei de cor e salteado. Exato, é só ligar para cá, a gente passa o contato dela. E a gente paga a dentista, a gente paga as contas. Hoje chegou a continha de água do mês passado lá no cassino. 1.500 e uns quebrados. 1.538. Só de água. Parece a minha conta de luz desse mês com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. A de luz passa dos 2.000, vai quase a 3.000 lá nessa época. Né? É um monte de chuveiro funcionando, são 17 quartos. Então assim, a gente tem todas essas despesas do sindicato, não teria condições de pagar o pessoal que trabalha. No máximo um, e mesmo assim ia fazer uma falta incrível. Talvez a gente não pudesse manter uma dentista, por exemplo. Entendeu? Então fica complicado. E eles sabiam, essa era a estratégia do governo passado para acabar com o sindicato, estava incomodando eles. E o incomodar eu nem digo por manifestação, porque infelizmente a gente conseguia reunir a categoria 1 vez, 2 por ano para fazer uma manifestação forte. Eu sempre tentei, né? Eu passei os últimos 4 anos tentando, eu dizia nas assembleias, se a gente fizer uma grevezinha, a gente não fica 1 semana parado. Eles vão se mexer para ver a nossa situação. Não conseguimos, mas conseguimos. O maior vale alimentação do município hoje é dos professores, graças às manifestações da época. Foi um jeito do governo dizer assim, olha, não estou pagando o que eu te devo, mas eu te aumento o vale alimentação, entendeu? E com aquele vale, outra intenção do governo era desmobilizar a categoria, porque o vale é por dia trabalhado, então qualquer dia de manifestação o professor perde vale, já não queria fazer. Atrapalhou bastante, não todos, né, mas muitos já não queriam fazer a mobilização porque iam perder o vale. Isso atrapalhou. Então,
foi um período complicado, o último, que a gente passou brigando com o governo, não só por melhorias para a categoria, mas a gente brigou para existir. É ridículo eu estar falando isso, mas o sindicato no último período brigou para existir, para continuar funcionando. Né? Teve um período lá em 2018 que o Divaldo simplesmente não repassou para o sindicato e não fez o desconto das mensalidades do sócio. Em janeiro. Então, assim, em 2017 a gente terminou aqueles últimos kitnets, né? Gastamos todo o dinheiro, porque aquilo é um investimento. Dezembro mesmo, quando a gente terminou de mobiliar os 5 kitnets o caixa do sindicato está quase zerado, assim, né? Em janeiro, a gente esperando o dinheiro para pagar as contas, o Divaldo simplesmente não fez o desconto porque ele queria que cada um fizesse um protocolo. Imagina, em janeiro, todo mundo de férias fazer protocolo. Mais uma vez, fomos para a justiça, ganhamos, e em agosto que ele foi pagar. Ele pagou o mês de janeiro, ele pagou em agosto. Ele não descontou, a prefeitura não descontou dos sócios, mas teve que pagar com o dinheiro do contribuinte o dinheiro devido, que era para ter sido descontado do sócio para o sindicato, porque ganhamos ação na justiça. Né? E por liminar, no outro mês ele tem que pagar. Então, aquele mês, a gente fez um rateio entre nós aqui para pagar as contas do sindicato. Entre vocês, dinheiro de vocês? Pagar, Sim, para não cortarem água e luz, pagamos, no outro mês a gente se ressarciu. Porque senão ia cortar. Olha os ataques que a gente teve do governo. Eu acho que esse detalhe, ou eu não sabia, eu não me lembrava. 2018, quando ele cortou, tanto nós quanto do Simba, foi os dois sindicatos. Bom, eu fui lá, teve um servidor lá que eu queria pular no pescoço, eu me lembro do Delmar, não vale a pena. Como não vale a pena esse sem vergonha? Ele está dizendo que é bom, mas ele quer nos quebrar, cara. Era simples assim. A gente vendo um colega servidor, não é colega da educação, mas era um servidor público, concursado. Não, mas isso é bom, porque aí a gente vai ter certeza que as pessoas querem contribuir com o sindicato mesmo. Mas que tem que ter certeza? Qualquer um que não quiser mais ser sócio, é só deixar de ser sócio. Não é o governo que tem que decidir quem quer ser sócio ou não. E não pode, num período de férias, dizer assim, só aceito quem me trouxer o protocolo em 2 dias. Sabe que outros sindicatos passam por esse tipo de problema, né? Sim. Porque as empresas querem orientar, no caso, seus funcionários, seus trabalhadores, a não se associar. Isso. Só que isso tem um sindicato aqui em Bagé, não vou citar qual é, que entrou na justiça como prática antissindical e até onde eu sei ganhou. Assim. Claro. Não, a gente faz reuniões com outros sindicatos. Que não era difícil conseguir a prova. Não, mas eles nos contaram, no sindicato, que empresa particular aqui, né, juntava os funcionários, tipo assim, eles iam lá, associavam 10, no outro mês 8 já estavam demitidos. Não passavam nem do período dos 3 meses aquele da CLT, porque se associaram no sindicato, era assim que funcionava. Mas se pudesse, não tivesse estabilidade no serviço público, com certeza, o governo anterior teria feito isso, infelizmente. Então, mais uma vez, eu ressalto, olha a necessidade que o servidor público tem de ter estabilidade, porque o servidor público tem estabilidade para trabalhar, mas se ele fizer coisa errada e o governo for sério e quiser demitir, pode demitir. Vai abrir um PAD, vai ter um julgamento e ele vai demitir. É só fazer errado. Tem casos, é raro, mas acontece. Para fechar, Eduardo, o que vislumbrar para o sindicato, para o Simprofem, neste ano de 2025? Tá. Bom, só para concluir então do que eu estava falando, como eu falei, eu acho que o básico, o governo passado já tentou me convencer de que o governo não quis, eu sou muito assim, o que eu me proponho a fazer, eu procuro a fazer bem feito. Então, assim como no período passado eu me propus a ser sindicalista e não fazer parte do governo, nesse período, se porventura eu vier a fazer parte do governo, eu saio do sindicato. Então, não posso servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu acho que eu respondi a primeira pergunta anterior. Né? Hoje, sou sindicalista, vou seguir sendo, e as pautas que não forem favoráveis à categoria,
eu vou bater conta. Agora me lembrei disso porque tu foi lá, eu te vi na TV Câmara, tu acampado lá. Essa questão do piso lá da licença prêmio. Sim, tava lá, é isso. Não adianta a gente ficar fazendo firula, e eu também não quero ficar naquela de só ficar malhando e falando mal de governo A ou B. Eu falo fatos, eu não preciso inventar. O que eu falei agora do governo anterior foram fatos, é só pesquisar que vão ver o que aconteceu. Esse governo, a gente até então está conseguindo ter um diálogo muito bom. A gente não vai concordar com tudo. E o que eu não concordar, eu vou reivindicar. Olha, não é certo. O que eu tiver em dúvida que, olha, daqui a pouco é bom ou ruim para a categoria, eu vou levar para uma assembleia. Eu não vou decidir sozinho quando for uma questão mais séria. Mas óbvio, como uma questão dessa da licença prêmio, não precisava discutir. Não é isso que a categoria quer, entendeu? Então a gente já vai lá. Óbvio que os 2 meses do piso que iriam ficar para trás, não precisa levar a assembleia. É óbvio que a categoria quer receber e a gente vai lá e vai lutar por isso. E tanto que estamos tendo resultados. A gente está conseguindo avançar. O governo está abrindo diálogo com o sindicato, e isso é muito importante, coisa que a gente não tinha. Mas o que a gente vislumbra para o ano que vem, para esse ano, para esse período, porque dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Para nós nunca parou, né? Até o carnaval. Não, vocês começam primeiro de janeiro, o pessoal lá do cassino. Era aquela correria do cassino, e é 24 horas, né? Sábado de noite, ó, estragou tal coisa, o que eu faço? É que nem agora no carnaval, só vou contar uma coisinha rápida aqui, Dona Neuza me liga. Seu Eduardo, o chuveiro do quarto tal não está funcionando. E eu de casa, no sábado de noite, Neuza, faz o seguinte, antes de qualquer coisa, vai lá e vê se o disjuntor do chuveiro está ligado. Não demorou 5 minutos, seu Eduardo era o disjuntor. Sabe? Desarmou o disjuntor? Desarmou. Não, às vezes o pessoal vai lá desligar para fazer alguma manutenção, faz a manutenção e esquece de ligar de volta. O pessoal chegou no quarto não se atenta, porque todos os quartos, a rede elétrica, a nossa obra lá começou em 2012, né? Eu já fazia parte aqui junto com o Oi, e eu conheço aquela obra do sindicato do início ao fim, né? Então todos os quartos têm disjuntor do chuveiro e disjuntor das tomadas e das luminárias, em geral. Então é bem organizadinho. Vai fazer uma manutenção no chuveiro, desliga só o do chuveiro, vai lá e faz a manutenção, não tem risco de choque. Né? Até na época, quem fez a instalação elétrica, claro, a obra, quem fez teve um engenheiro que fez o projeto, quem fez a instalação elétrica, lá na época já era a empresa do ex-vereador Caio. A gente levou mão de obra de Bagé para fazer a obra lá, porque é gente da terra, né? A gente fez orçamento com vários, a empresa do Caio foi lá e executou a obra. Então é tudo bem tranquilo, assim. Tudo a manutenção feita de forma que proponha, que leve segurança para os sócios. Tanto que a gente lá é tudo em dia, a rede elétrica é tudo em dia, a questão do PPCI, que às vezes é cobrado muito prédio público, aí a gente sabe que não tem PPCI. A nossa colônia de férias no cassino, PPCI, rigorosamente em dia, todos os anos, vai lá, faz teste de estanqueidade, é um testezinho bem caro até de fazer. O cara cobra, acho que foi 1.600 a última vez, para fazer, ele bota pressão no sistema de gás, para ver se não tem vazamento em nenhum dos quartos. Todo ano é feito isso, para dar segurança para quem vai para lá. Todo ano é recarregado os extintores. Todo ano tem a vistoria dos bombeiros, que eles sempre vão lá e acham alguma coisinha para modificar. E eu sempre modifico, porque eu sou professor de geografia. Eu não sou técnico em segurança do trabalho, eu não sou técnico de bombeiro para dizer que não é certo o que eles mandaram fazer, eu vou lá e faço. E a gente está com tudo em dia lá. Bom, era esse o adendo que eu queria, esse desabafo para dizer que às vezes o pessoal olha tudo prontinho, acha que é fácil. Não, eu sei que até a questão do portão, né? Ele tem que abrir da direita para a esquerda, para poder fazer o efeito de corta-fogo, né? No Sim, caso, tem da incêndio. todos os detalhes, Bom, o que a gente vislumbra para esse ano? Bom, tivemos já o reajuste do magistério, acho que vamos conseguir avançar bastante com essa questão da licença-prêmio para não... Era uma questão que, no meu ver, não precisava nem ser tocada, pelo menos nesse momento, pelo governo.
poderia ter sido pensada, poderia ter se chamado o sindicato para conversar antes de lançar esse projeto de lei, né? Não sei qual foi o motivo dessa pressa toda, mas enfim, eu acho que a gente tem muito que conversar sobre isso ainda. Nossa relação com o SMED está sendo bem saudável. Já recebi, hoje mesmo, recebi 2 demandas de colega, encaminhei para a SMED, o pessoal resolveu, a gente está conseguindo fazer isso, né? Uma reunião com o prefeito a gente não conseguiu ainda, mas acredito que nos próximos dias vai haver. O que a gente espera para esse ano, algo para o quadro geral, um reajuste para os servidores, eu acho que ficou faltando ainda, né? A gente sabe que muita coisa está sendo feita para reduzir gastos na folha de pagamento, muita coisa está sendo feita para reduzir gastos na prefeitura como um todo, e aí nos próximos dias, enfim, em seguida, a gente espera que tenha algum retorno da prefeitura para um reajuste, para alguma coisa, né? Alguma melhora nos vencimentos no salário, tanto no salário, ou talvez no vale do quadro geral também. Não que os professores não queiram, né? Mas aquilo que eu te falei, se hoje ele vier com um projeto de aumentar o dos servidores e seguir o dos professores igual, eu não vejo nenhum absurdo, eu acho justo todos ganharem. Somos humanos, todo mundo come a mesma coisa, por que um vai ganhar mais para alimentação do que o outro? Acho bem justo isso. Tanto que o sindicato defende professores e funcionários, então tem que ser os dois. Então acho que a gente pode avançar nessas pautas ainda, né? A questão do piso e dos índices que ficou para trás, como eu já tinha falado com o prefeito, talvez esse ano não saia nada, mas no mínimo para o ano que vem vai ter que sair alguma coisa. Pelo menos um calendário, uma expectativa de um calendário de pagamento para o ano que vem. A proposta que eu fiz para ele ainda no período de campanha foi: eu sei que tu não vai conseguir pegar e dar 50% de uma hora para outra para a categoria. Não tem como. A gente sabe que é óbvio que eu queria, mas é difícil. Mas daqui a pouco tu pega um ano assim, o índice do Fundeb foi 6. Eu posso dar mais 5. Então vou dar 11 aí de reajuste, entendeu? E já deixar aprovado na Câmara, isso é muito importante, fazer um projeto, como tu disse, como eu já falei para ele, olha, no primeiro ano eu vou dar 5, no segundo eu vou dar 8, no terceiro, e mais o reajuste do Fundeb, para a gente voltar a receber o piso como era antes. É só isso que a gente quer, né? Pode não ser no primeiro ano ou no segundo ano, mas a gente ter algo que a gente visualize, olha, até tal ano eu vou estar recebendo o piso, entendeu? A gente precisa disso. E uma das pautas com o governo também é essa, né? A gente deixar claro como vai ser essa recuperação do salário, que foi tão difícil no período anterior, a gente não conseguiu, agora esse ano já conseguimos um primeiro reajuste. A gente nota que o governo está enxugando as contas, não tem aquela enxurrada de pagamento de controle interno, por exemplo, não tem aquela enxurrada de pagamento de licença-prêmio, não tem aquele monte de gente com... tinha até CC ganhando auxílio de campanha, sem ir para a campanha. A gente fez levantamentos aqui que levamos ao Ministério Público, tinha CC que a gente só via ele na cidade, que ganhava 4 mil de salário e ganhava auxílio campanha todos os dias. Mas o que ele fazia na cidade então? Você ia todo dia para a campanha, você ia todo dia para fora. Entendeu? Esses absurdos aí, a gente nota que, né, os casos que a gente tem acompanhado, que não está acontecendo. Se eu descobrir algo que estiver acontecendo, eu vou denunciar. Eu vou levar, olha, está errado isso aqui, se você não for mudar, eu vou levar ao conhecimento do Ministério Público, é assim que vai funcionar, entendeu? Porque aquilo que eu te falei, eu sou sindicato, não sou governo, né? A gente tem que estar aqui lutando pelo que se propõe, e o que se propõe a categoria. Então é isso, que a gente vislumbra para esse ano de 2025, né? Como dizem, que o ano começa depois do Carnaval, e eu disse que para nós não parou, mas a gente sabe que o diálogo com o governo vai ser todo ano, não adianta, sempre vai ter alguma coisinha para a gente estar cobrando, para a gente estar negociando, para a gente estar mudando. É isso, a gente espera que aí até o final do ano saia alguma coisa, de repente,
a longo prazo que seja, mas para a gente ver um final do que vai ser a nossa recuperação salarial para a gente voltar Bagé a pagar o piso que Ilha Negra paga, piso que a Ceguá paga, muitas cidades da região aqui pagam o piso, né? E Bagé ficou para trás, infelizmente. 4 anos sem reajuste de piso. Perfeito, então, Eduardo. Não sei se tem algo mais para a gente destacar, para a gente finalizar aqui, mas desde já agradecer essa oportunidade de fazer a segunda entrevista do Impauta Bagé Entrevista contigo. Não, essa semana tem sendo bem intensa, né? A gente tem conversado bastante. Hoje estive na Câmara meio-dia, de manhã atendi bastante gente. A gente está fazendo acertando uns papéis aqui do sindicato também, então estou na volta de cartório, é bastante coisa. Mas eu adoro que tenha essas entrevistas, espero que tenhamos outras, né? Claro, óbvio. Eu acho que é a oportunidade, às vezes a gente não consegue falar com... O problema é aguentar o entrevistador, o resto é absolutamente tranquilo. A gente não consegue falar com cada pessoa, né? Com uma a uma. A gente não consegue. Às vezes o pessoal reclama que não está sendo alguma coisa, a gente não está conseguindo ter a comunicação. Às vezes realmente não consegue. Mas às vezes a gente não pode dar comunicação, porque se a gente adiantar algum fato, a gente pode atrapalhar uma negociação que está indo bem, tu entende? Então a gente tem que primeiro fechar o acordo para depois divulgar. Não adianta a gente ficar querendo mídia das coisas e não ter resultado. Eu luto por resultado. A mídia vem depois, o reconhecimento, se tiver que acontecer, que venha depois. Mas a gente tem que lutar por resultado. E é isso que a gente está fazendo aqui, todos nós. Esse ano lá o cassino foi nota 10, como eu já falei, né? Tivemos uma boa procura, janeiro, início de fevereiro ali lotado direto, o pessoal gostou muito, não tivemos problema nenhum, assim, os probleminhas normais aqueles, né, o fulaninho parou na vaga aqui tapando outro carro, ou fulaninho não sei o quê, ou o outro tá com som alto, a gente foi lá, pede para parar e já parou, mas nada fora do comum, assim, foi uma temporada bem tranquila, como todas têm sido, né? E essas questões de avanço da salarial para a categoria, para o quadro dos funcionários, questão de piso salarial, a gente vai seguir o ano todo. E o piso eu não me esqueci, tem índice que ficou para trás, como eu falei, e nós vamos lutar até o fim, né, para ter esse retorno. Tá bem, então. Muito obrigado. Presidente do Simprofem, Eduardo Fredes Nogueira. Obrigado pelo convite, Emanuel, e que tenhamos próximas conversas. Se Deus quiser. Com certeza teremos. Se Deus quiser. Eduardo Fredes Nogueira, presidente do Simprofem, batendo um papo conosco a respeito do trabalho do sindicato para este ano e também, é claro, envolvendo temas que interessam diretamente a categoria. Questão da licença-prêmio, questão do pagamento do piso do magistério, projeto de lei que foi aprovado, depois acabou pegando também os meses de janeiro e fevereiro, seria a partir de 1º de março, mas acaba sendo retroativo, que vai ser esparramado, né, ao longo deste ano. Os meses de janeiro e fevereiro deve ser assim, pelo menos que foi dito pela prefeitura, e também, é claro, falando sobre cobrança dos valores atrasados dos anos anteriores, que não foram pagos, os percentuais de reajuste. Eduardo trazendo um panorama também a respeito de todo o trabalho desenvolvido pelo Simprofem em Bagé.